Também, queridos, vivemos algo especial no culto das 18, que eu quero trazer como uma direção para vocês. Disse para os irmãos que essa direção que eu trouxe, eu repetiria no culto das 20, e vou repetir amanhã na reunião de ministros. Tamanha a necessidade que eu senti de repetir isso. Queridos, eu quero contextualizar para que você compreenda. Na vida espiritual, não sei se você percebe assim, mas é como se nós estivéssemos vivendo uma montanha russa. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo. E os episódios mais frequentes de perceber essa oscilação na vida espiritual são as batalhas, as guerras e vitórias que nós temos na nossa vida. E eu já estou meio que acostumado com esse cenário. Em dias de festa, como o dia de hoje, onde a gente recebe tanta gente na igreja como novos membros, em uma semana como essa, que tanta coisa extraordinária acontece, começa a pipocar um monte de ocorrências que vai atingindo a vida das ovelhas e que atinge também a nossa vida de maneira particular. E aí, ciente disso, eu costumo ficar atento e orar por minha vida e cobrir minha família em oração, e eu estava preparado para viver isso já. Deus já havia me direcionado para que eu pudesse estar me comprometendo com Ele em um propósito específico. Essa semana, por exemplo, é a semana que acontecerá o evento Impacto Radical. Inúmeras pessoas aqui da nossa igreja e outras tantas do estado, mais de 300 pessoas vão estar num sítio para viver algo da parte de Deus. E aí, meu irmão, eu fico orando, fico atento, fico vigilante. Mas quando eu vim para o culto hoje, em meio aos louvores do culto das 18, Deus me deu a oportunidade de ter uma visão. E é sobre ela que eu quero compartilhar contigo. Eram dois ambientes, e o primeiro que eu via era um ambiente como uma sala fechada, e naquele lugar estavam algumas pessoas como que um exército. A figura é aquela ideia daqueles exércitos de filmes, exércitos medievais assim, e o pessoal estava lá se preparando e fazia parecer que era para uma guerra. Todavia, o semblante deles não era um semblante de tensão, não era um semblante de preocupação, não parecia que eles estavam preocupados com a guerra que eles teriam. Estavam lá colocando as coisas, a sua indumentária, e se vestindo ali com uma couraça, escudo, vinha gente apertando, o coturno do outro. Era um cenário de preparação. E em meio àquela visão, aquilo que eu estava compreendendo, minha mente foi levada a um outro local. Um outro local parecia mais assim, com um templo, com uma igreja. E eu percebia que nós estávamos lá adorando, celebrando, mas assim, curtindo o ambiente espiritual. Talvez completamente desatentos com o que pudesse ocorrer, tamanha a alegria e o gozo de estarmos ali naquele momento. E naquele tempo em que nós estávamos ali de bem com a vida, eu percebi como que um vulto, apenas uma silhueta, se aproximasse da porta de onde nós estávamos, trazendo uma palavra. E essa palavra dizia respeito àquela primeira cena. E era então explicado que aquele lá era um exército de inimigos que estavam se preparando para vir contra nós. Como eu estava, queridos, dentro desse segundo ambiente, mas através da visão tinha visto o primeiro, na hora eu pensei assim, não vai dar para a gente não. Porque nós estávamos ainda que felizes, contentes, não estávamos preparados para aquela guerra. E o povo era de guerra, e o povo iria vir pronto para isso. Por isso talvez a tranquilidade deles, imaginando vai ser fácil. E naquele contexto, em meio que uma tensão e uma preocupação, a voz era no sentido de entender o que é que nós podíamos fazer para reverter aquela situação. E a resposta vinha daquela pessoa, daquela imagem, que apenas sinalizava assim, ó. E conforme ia fazendo assim, a gente ia se prostrando de joelho. E começava a orar, a clamar a Deus. E lá naquele primeiro ambiente, aquelas pessoas que se preparavam para a guerra e parecia que estava tudo tranquilo, elas começavam a ficar aterrorizadas. Porque sobre elas vinha o entendimento que na batalha nós estaríamos preparados. E a vitória seria nossa. E aí, meu irmão, eu trouxe uma direção para a igreja.
no culto das 18 e vou repeti-la aqui. Deus vai te dar uma semana, e eu quero crer, de vitórias. Mas não fica desatento, meu irmão. Se você está entendendo a dimensão do que é o mundo espiritual, coloque-se diante de Deus, meu irmão. Se Deus te der uma direção de um propósito específico, faça. Há um jejum, uma consagração, vou colocar meu celular para despertar de madrugada, vou orar, vou acordar mais cedo, vou orar pelos meus filhos, vou impor as mãos. Eu não sei qual é a direção específica que Deus te dará, mas o que Ele te propôs, meu irmão, topa e faz. Porque nós vamos passar essa semana, amém? Vamos passar. Mas eu quero te cientificar, para você depois dizer que o seu líder espiritual não te deu aviso. Irmão, é uma semana de chumbo grosso. É uma semana de desafio. É uma semana de uma empreitada de batalha. A vitória é nossa, pelo nome de Jesus, eu creio nisso. Mas não fique desatento. Não, já que a igreja toda vai orar, né? Eu nem preciso, vou na aba faz isso não, irmão. Em nome de Jesus. Porque pode ser que espirre em todo mundo, mas respingue você. Então fique super atento. Se você tiver juízo, escreve o nome da sua família num papelzinho, vai orando por todo mundo, intercede mesmo, clama mesmo, porque nós estamos diante de batalhas, que Deus nos dará vitória, mas não sem lutarmos, amém? Entenda isso. Aí eu fui e fiz um comentário no culto das 18 e falei bem assim, ninguém ficou com medo não, né? É só um aviso, irmão, é só um alerta, né? E aí eu vou te dizer, entenda, Deus nos dará vitória pelo nome de Jesus, amém?